Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. E hoje vai ser o último episódio da série Linguística, né? Que a gente vai falar principalmente sobre a pragmática, que é a minha área preferida, como já tinha mencionado antes, e um pouco também sobre o discurso. Então, para começo de conversa, como eu tinha falado no último episódio, a pragmática anda um pouco junto com a semântica. Só que a semântica é um sentido mais dado, né? Mais a priori. E a pragmática, ela é contextual, sempre, né? Quando você fala de pragmática, você está falando de contexto, do referencial externo, não só aquilo que está na palavra em si, né? E por isso a pragmática usa muito da deixis, que também é questão de contexto. Alguns termos deíticos, né, que a gente usa, que são bastante contextuais, é falar isso, essa, o quê, né? Você precisa saber o que veio antes, né? O que foi mencionado no contexto, ou se a pessoa está apontando alguma coisa, você precisa visualizar a cena ali para poder saber o que é exatamente a que esse termo se refere. Mas fora isso, por exemplo, piadas usam muito da pragmática, porque para você entender o que está ali na piada, você precisa ter um mínimo de contexto, senão você não vai enxergar o humor da piada, né? Mas um conceito principal, assim, que se usa quando a gente fala de pragmática, né? Um conceito muito importante é de ambiguidade. Se uma coisa pode significar uma coisa ou outra coisa, né? Com certeza você vai precisar da pragmática para entender qual é o sentido que está sendo dado para aquilo ali. Um exemplo bem simples sobre isso é elas gostam muito de manga. Se você está falando em, em, em diferentes contextos, você pode entender como manga de camisa ou a própria manga fruta. Né? Se você está num ambiente de moda e você fala gosta muito de manga, de repente gosta de camisa com manga, né? Ou outro tipo de roupa que tem a manga. Se você está falando de uma cozinha ou num restaurante, ou enfim, conversando sobre comida, você vai entender que a manga é a fruta e não a manga da camisa. Né? Esse é um exemplo bem básico que você precisa da pragmática no contexto para saber entender o que é aquilo ali. Mas existem coisas mais complexas que requerem o uso da pragmática. Como quando, por exemplo, você precisa fazer inferência. Inferência é outro conceito que também é necessário na pragmática. Você está em um ambiente, né, que tá, o ar-condicionado está muito gelado, e aí você, em vez de falar, nossa, tá frio, desliga isso, ou enfim, qualquer coisa do tipo, você fala só que tá frio aqui, né? E você dá a entender que você quer que desligue o ar ou que aumente a temperatura para ficar menos frio. É um jeito de se usar da pragmática. Um outro ponto que também é bem necessário é, por exemplo, no uso da ironia, né? Para você entender que aquilo ali foi ironia, você precisa saber por que a pessoa está falando aquilo, ou enfim, o contexto da situação, para entender que a pessoa está sendo irônica ou sarcástica, enfim. É um uso muito próprio da pragmática. E também tem duas teorias importantes na pragmática, que é a teoria dos atos de fala, que divide em atos de fala constativos e atos de fala performativos. E os constativos estão só constatando fatos, né? E quando você fala algo, sentido de falar algo para constatar um fato, e performativo no sentido de falar algo para demonstrar alguma coisa, né? Um sentimento ou, enfim, alguma coisa de si. E a teoria das máximas de Grace, né? Que tem a máxima de qualidade, a máxima de quantidade, de relevância e de modo.
Isso tudo para gerar uma fala, né? E aí, como eu também falei que eu ia mencionar sobre o discurso, né? Que acima da pragmática tem o discurso, que, como eu falei antes, é uma área muito recente da linguística, mas é como a pragmática, mas é um pouco mais amplo. São os modos de discurso, é uma área que eu não tenho tanto domínio, mas é mais geral, olhando para além, né, para questões culturais, para questões ideológicas em torno daquele discurso que está sendo produzido, para além de falas, né, isoladas. Enfim, e é isso. Esse foi o episódio de hoje, terminando a nossa série linguística. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.